Olá, tudo bem? Eu sou Isaías. Fiz uma apresentação aqui do evento que ocorreu no dia 17 de maio de 2017, onde o Joesley, do grupo da JBS, fez a delação premiada envolvendo o nosso presidente, nosso atual presidente, no dia 17 de maio, à noite, pós-pregão. A ideia é a gente estudar as reações do mercado diante desse caos aí que tivemos, para poder então aprender com os nossos erros, ter um plano talvez de contingência para que, caso futuramente algo venha a ocorrer, a gente esteja mais preparado, ou até mesmo para ter uma ação reativa, de que quando acontecer, qual seria a melhor maneira de agir diante desse cenário de que todos praticamente ficaram apavorados, inclusive eu. Enfim, se você é uma pessoa que participa do mercado de renda variável e tem a intenção de melhorar continuamente seu desempenho, eu acredito que vale a pena investir seu tempo nessa apresentação e no que fizer sentido extrair o aprendizado para que você se torne um melhor investidor. O propósito dessa apresentação aqui é a gente estudar os diversos tipos de reações aí que a gente teve na renda variável, né, diante dessa notícia. Ver, além de tudo, de que o importante não é só ter uma estratégia, mas o controle emocional diante do caos. Isso é a coisa mais importante que tem, porque a maioria das reações que nós tomamos aqui são com base em nossas emoções. E já no mercado, quando agimos dessa maneira, o resultado é péssimo. Então, a ideia é mostrar também a importância do controle emocional para quem participa desse mercado, extrair o aprendizado e traçar um plano de contingência aí. E esse estudo, como eu disse, eu fiz ele e para mim me ajudou muito, então eu acho nada mais do que a minha obrigação também compartilhar como pessoa, para que outras pessoas também possam ser ajudadas aí e no que fizer sentido, tá implementando algumas ações ou entendendo melhor como que funciona. Alguns pré-requisitos básicos, muitos termos que a gente vai falar aqui nessa apresentação são termos específicos de renda variável, mini contratos, né, ações e opções, então é importante ter um certo conhecimento para não ficar perdido aí no conteúdo, né? Algum também conhecimento sobre análise técnica, fundamentalista, sobre o princípio das médias móveis, o retorno das métricas, são tudo coisas simples, mas que vão fazer diferença aí no decorrer dessa apresentação. Se você não tem esses pré-requisitos, é simples. Você pode se inscrever no meu canal, futuramente eu pretendo lançar mais vídeos aí com essas informações, ou qualquer treinamento ou material didático vai te ajudar bastante. O escopo do que nós vamos estar falando aqui. Fazer uma introdução do evento, do que ocorreu, definições de circuit breaker, quais foram as reações do mercado futuro quanto a mini índice, né, e o mini dólar, a reação do próprio Ibovespa em si, né, a bolsa, o índice da Bolsa de São Paulo aqui, mostrar qual foi a reação de alguns derivativos, principalmente das puts, né? Muita gente usa puts como seguro, né? Uma abordagem com relação à visão técnica, com relação à visão fundamentalista e concluir, né? Para que a gente trace novas ações e para que a gente extraia o aprendizado aí de tudo o que ocorreu. Eu vou falar o mais breve possível, tentar ser objetivo para que o tempo seja aproveitado da melhor maneira. Bom, como todos sabem, aí no dia 17 de maio, para quem acompanha, às 20 horas, tivemos a delação do Joesley, que é o dono do grupo da JBS, onde ele acusou o Michel Temer de dando aval para comprar o silêncio do Eduardo Cunha com relação a todo o esquema de corrupção que estamos tendo no país. Foi dada a notícia informando que tinha um vídeo, mas só que no momento esse vídeo não estava disponível. Eu lembro de olhando vídeos, né, de várias pessoas que postaram, muitos dando recomenda para vender tudo, muitos dando recomendação para aguardar, enfim, causou uma crise geral aqui,
ficamos todos apavorados e, na verdade, no dia seguinte ninguém sabia o que ia acontecer. De uma coisa era certa, que o mercado ia cair, mas ninguém tinha ideia de como. Por que isso? Porque essa notícia, a gente já está diante de uma crise muito significativa no país e essa notícia ela agrava ainda mais a situação aqui do Brasil. Coloca em risco as reformas da Previdência e a trabalhista, que é o que todos os investidores estão de olho para que a gente possa ter um crescimento mais sustentável. Então, possível um atraso nessas reformas pode causar um grande impacto aqui no desenvolvimento do país. Então, por isso que essa notícia foi tão importante e, lógico, fora isso, né, é uma notícia envolvendo o nosso presidente, então, algo mais importante que isso, acho que não tem. E aí, como reação, né, do dia 18, quando abriu o pregão do mercado futuro, depois da Ibovespa, nós tivemos o primeiro circuit breaker que foi acionado após a crise de 2008. E aí logo depois foi gravado ou foi divulgado esse vídeo e aí todos viram que não era tão comprometedor. Mas tinha informações de que realmente comprometiam o presidente e muitas pessoas aí envolvidas, o que agravou a crise política ainda mais aqui. Causou uma insegurança geral com todos e com o mercado principalmente. Circuit breaker. O que é circuit breaker? O circuit breaker, que eu também desconhecia, é um mecanismo de segurança do Bovespa que ele auxilia no rebalanceamento de ordens de compra e venda. Para quem acompanhou o book, logo quando abriu o mercado futuro, praticamente, eu lembro, eu nunca tinha visto isso. Você só via notas de vendas, ordens de venda, não tinha praticamente nenhuma de compra, isso com um gap enorme. E então o que acontece quando você tem essa situação, né? Quando o mercado cai 10%, esse circuit breaker ele interrompe toda a negociação por 30 minutos. Por que isso? Para que todos tenham uma noção e pensem melhor para que futuramente, quando voltar ao mercado, possa ter um maior equilíbrio entre o fluxo de ordens de compra e de venda. Então, passou 30 minutos, ele volta à negociação. E aí, se continua caindo, na mesma situação, quando chega a 15%, ele vai e interrompe novamente os negócios aí, só que por 1 hora. E aí ele reabre, e aí depois ele, se ainda continuar caindo acima de 20%, quando chegar a 20%, ele interrompe aí por prazo que é definido pela própria Bovespa, né? Para que possa ter um maior equilíbrio aí do mercado. Nos últimos 30 minutos do pregão, o circuit breaker não pode ser acionado. É como se fosse um stop, né? Diante de uma situação de que ninguém sabe o que vai acontecer, para que não haja uma queda tão brusca, existe esse circuit breaker aí para poder estar equilibrando esse fluxo de ordens, né? Na história da bolsa, nós tivemos pouquíssimas situações onde houve o circuit breaker. Tivemos a crise asiática, a crise Rússia, do câmbio flutuante, a crise do subprime dos Estados Unidos e agora praticamente que é a delação da JBS. Então vemos aqui, 5 vezes que foi, né, que houve que o circuit breaker foi acionado por 30 minutos e praticamente que 3 vezes com a crise do subprime, que onde chegou a ser acionado por 1 hora. Então, quem quiser mais informações, tem o link do site de onde eu obtive essa informação. Veja que realmente é algo atípico, né? Ocorreu em 97, 98, 99, 2008 e agora em 2017. Se você olhar aqui quando tivemos a crise do subprime em 2008, praticamente que veja o mercado que estava em 74 mil pontos em maio, por volta de maio de 2008, veja como ele caiu diante dessa crise. Ele chegou a cair por volta dos 30 mil pontos. Muita gente quebrou nesse período. E logo depois, veja que ele retornou para onde ele estava antes. Por isso que é a importância de uma estratégia.
Se você às vezes segura aí diante da crise emocional, é capaz de você comprar topo e vender fundo. Imagina que você não aguenta mais ver a bolsa cair, você vende e aí de repente o mercado recupera tudo. Então, aqui é a importância do circuit breaker e inclusive de ser tão fundamental ter uma estratégia aí para que num evento desses a gente esteja mais preparado e que a gente possa melhor gerenciar nosso patrimônio. Vamos falar agora das reações do mercado futuro. Às 9 horas, o mercado futuro, o índice, o mini índice, ele abriu praticamente que com um gap de 10 mil pontos de queda. No dia 17 de maio ele estava com 68 mil pontos, no dia 18 de maio ele foi para 57 mil pontos. Para você operar no mercado futuro, a gente tem que ter uma garantia, normalmente é por R$ 100. Diante dessa notícia, as corretoras, cada uma tem um valor específico, mas subiram essa garantia para R$ 500, 5 vezes mais. Por quê? Porque o fluxo, a movimentação seria muito maior com relação aos dias normais. Então, quem queria operar essa volatilidade aí durante esse período, tinha que ter no mínimo essa garantia para evitar o risco de fazer uma compra sendo prejuízo e não ter como cobrir. Um fluxo de ordens aí logo no leilão, né? Ficou por um grande período apenas com ordens de venda e foi quando também o circuit breaker foi acionado. Enfim, esses são os... Se você olhar aqui o mini índice no gráfico de 1 minuto, veja aqui, né, de que no dia anterior ele estava aqui com 68 mil pontos e aí ele baixou para 58 mil pontos. Né? Um ponto interessante aqui, veja o tamanho desse gap. Eu tenho aqui o controle por médias exponenciais no meu indicador, que eu tenho aprendido num curso junto com o Igor Rodrigues e o André Moraes, um curso excelente, por sinal. Ele mostra algumas configurações de médias móveis e uma coisa que eu aprendi também, inclusive com o Bo Williams, ele é que através do curso do FICUB é de que o preço, né, sempre quando você tem um gap alto, o que acontece? O preço tende a retornar às médias móveis. Ele primeiro retorna na média móvel do tempo menor e, enfim, se o movimento continuar, a correção continuar e nada indicar reversão da tendência, ele vai também retornando às médias dos outros tempos, praticamente que é uma onda de correção, a onda 2. Isso pode ser constatado aqui. E se você fizer uma análise anterior, você vai ver também que em muitas situações onde o gap foi alto, ele teve essa correção nas médias. Então dá uma olhada aqui no mini índice de 1 minuto. Ele voltou para a média móvel aqui, né? Aí depois ele fez o mesmo para o de 5 minutos. E aqui tem o de 15 minutos e o de 60. Você pode ver que nas configurações das médias, ele sempre volta. Dá uma olhada, a mesma coisa no dólar. O dólar abriu em alta, ele estava com 31,40, ele foi para 34,20, o mini dólar. E aí, diante desse gap alto, teve o efeito só que ao contrário, né? Ele abriu em alta, então ele retornou às médias. Né? E diante disso, você veja também nos outros indicadores aqui, né? No de 15 minutos e no de 60. Qual que é o aprendizado que dá para se extrair aí com relação a isso? Muitas estratégias podem ser bem... A pessoa que estava atuando no mercado futuro podia ter ganhado bastante dinheiro diante dessa crise aqui. Porque diante desse gap, ela podia ter colocado para o mini índice uma ordem de compra logo no início do gap. E então, fazendo um stop gain logo quando chegasse nas médias móveis. Com um aprendizado que a gente pode ter aí com isso, né? Quando você tem um gap pequeno, um rompimento de consolidação, o preço ele tende a continuar no movimento. Né? Então, imagina que o preço está consolidado num valor e de repente ele abre com um gap um pouco acima. Como todos sabem, um rompimento de consolidação, o preço continua subindo. Só que quando você tem um gap grande e significativo como esse que nós tivemos,
o movimento, o mercado ele agiu, como que eu posso dizer? Ele agiu além das expectativas. E aí então muitas pessoas começam a usar isso como uma oportunidade para fazer uma compra ou então uma venda. Então aí o que acontece? Há uma grande correção. E essa correção normalmente é sempre retornar às médias móveis, como eu disse, né? Você tem a onda 1, que foi praticamente com gap, ele está formando a onda 2. A onda 2, teoricamente, ele volta, né, para as médias móveis, ou então muitos usam o próprio Fibonacci, né, para que então inicie uma onda 3, ou então o mercado talvez faça uma pequena correção e volte a subir, né. Então você pode ver nesses casos aí, para os gráficos atrás, no tempo de 1, 5, 15 e 60 minutos, devido a esse grande gap aí, ele retornou às médias móveis. Então, durante a abertura do mercado, existem dois tipos de estratégias bem conhecidas, né, que é quando você dá uma consolidação anterior, né, dentre elas o gap grande. Você pode fazer um trade, por exemplo, no mini índice, ele abriu com um gap lá de 58 mil pontos, 10 mil pontos, então você podia ter lançado uma ordem de compra e aproveitado esse movimento de correção aí, né, sempre com o stop, porque nunca se sabe até onde que vai a correção. E aí ter feito um trade aí, ter obtido um ganho aí com relação a isso. E o contrário para o dólar também, né? Ele abriu com aquele gap grande de alta. Você poderia ter colocado uma ordem de venda com stop no candle anterior. E aí, e um stop gain próximo das médias aí. Então, você poderia ter usado essa crise, essa notícia ruim, péssima, poderia ter te trazido, inclusive no mercado futuro, te dado um trade com um grande percentual de ganho. Como todos sabem, né? Nada é 100%. Normalmente as estratégias de mercado elas funcionam 50%. O importante é que quando você ganha muito. Quando você perde, perde pouco. Que daí, nesse 50%, no longo prazo, seu ganho vai ser maior do que as perdas. Então, é importante frisar de que na abertura essas são duas estratégias, né, de que funcionam muito bem. Outro ponto também é de que essas notícias elas geram grande volatilidade. E o que eu aprendi é de que na insegurança ou talvez na falta de conhecimento, a melhor coisa é fazer de fora, ficar de fora. E o principal também é usar sempre o stop, através da análise técnica, com um princípio de visão gráfica. Ter sempre o stop para que você não seja prejudicado. Basicamente são essas as reações aí que tivemos no mercado futuro. Se você olhar o índice Bovespa, que ele abriu às 10 horas, tudo ia bem. O gráfico diário, ele tinha corrigido para as médias móveis, a gente olhava, acompanhava notícias aí, dizendo de que a projeção dos analistas de que o mercado podia chegar aos 74 mil pontos, através de Fibonacci, podia fazer uma onda 3 de alta no Ibovespa para 100 mil pontos ou até mais. Tinha toda uma perspectiva positiva diante do nosso mercado. Porque todos nós estávamos vendo uma recuperação. E aí, de repente, no dia 17 tivemos essa notícia, no dia 18 foi praticamente que um caos geral. E vejam só o que aconteceu. O gap ele pulou a maioria dos stops. Praticamente que às 10 horas os analistas técnicos que estavam comprados começaram a se desfazer de suas opções logo na abertura. Aquele gap de baixo, foram todos que estavam comprados vendendo. Analistas fundamentalistas, né? Você vê que são dois princípios praticamente que opostos, né? Eles consideram isso como uma excelente oportunidade para poder comprar o mesmo ativo por um valor mais barato. Então, o que foi talvez uma crise para um grupo pode ter sido uma oportunidade para outro. Quem está certo? Os dois, porque cada um tem sua estratégia e cada um atua como da maneira que a estratégia manda. Não está certo quem? Aqueles que atuam pelo emocional. Aí está errado e aí a consequência é
um prejuízo grande aí no longo prazo. O mercado fica praticamente que indefinido, ele cria um movimento de correções na médias também, porque a estratégia da análise gráfica ela também funciona para o mercado futuro e para o Ibovespa. Então vocês podem ver de que o Ibovespa ele também abriu com aquele gap de baixa, ele voltou para a média de 1 minuto, de 5, 15, até de 60, e aí depois ele poder muito bem fazer uma onda 3 do mesmo tamanho desse gap para baixo, a não ser que algo mostre de que essa tendência seja interrompida e o mercado pode voltar a continuar a subir. Aqui, né, no Ibovespa, se você olhar no gráfico diário aqui, desde julho de 2016, né, ele estava subindo, ele fazia uma correção nas médias, ele subia, praticamente que se olhar ele fez uma onda 1 aqui, em outro tempo, né, no tempo semanal, ele fez uma onda 1 aqui foi até 64 mil pontos, aí ele fez uma onda 2, e depois ele poderia fazer uma onda 3 do mesmo tamanho, que ia levar para os 74 mil pontos. Ou então aqui, ó, a partir de dezembro de 2016, ele fez uma onda até fevereiro de 2017, corrigiu, veio aqui, rompeu o topo aqui nos 66 mil pontos, e ele estava vindo para romper o topo aqui de 68 mil pontos. Quando de repente veio essa notícia aí, veja o que aconteceu. Praticamente que ele caiu de 68 mil pontos para quase 60 mil pontos. E veja ele nos dias seguintes, ele retornando à média também. Então aqui você pode ver o índice Bovespa, grande queda que tivemos aí no movimento de 60 minutos. E aí então ele foi fazendo as correções, e aqui nessa data, praticamente que no dia 30 de maio, ele mostrou algum sinal de querer possivelmente reverter e vir fazer uma onda 3. Pela experiência que eu tenho acompanhado, né? Quando você tem um gap assim, ou então quando tivemos aí o Brexit, né, também, né? Ele nunca para no primeiro movimento, né? Ele sempre tende a fazer uma correção para depois cair, até que daí depois ele volta a se ajustar, né? É o que a gente está acompanhando aí, né? Nesse próprio gráfico aqui. Agora, o que o mercado vai fazer, tudo depende. Pode ser que ele venha, ele não consiga romper esse fundo aqui e ele volte a subir, né? Então, é indefinido. Por isso que é importante ter uma estratégia e com stop. Veja aqui o desempenho da Gerdau, né? Ela estava com preço praticamente a 4,80, 4,90. No dia seguinte ela abriu com um gap aí, um preço praticamente que a 13,90, né? Então, aí pessoal, muitos também começaram a comprar o ativo, ele foi subindo, retornou à média 4,42 e hoje ele encontra-se numa consolidação, onde a gente aguarda seu rompimento para saber se ele continuará subindo ou se ele voltará e fará a tão conhecida onda 3, né, praticamente que com o mesmo gap indo para baixo por volta dos 3,50, 3,40. Petrobras, né, mesma coisa, abriu com 12,50, subiu para 13,90. A Taesa, que subiu aqui, ó, de acordo com o Fibonacci, ela voltou na retração de 61%. Pode ser que depois ela volte a cair, ou então que ela continue na tendência de alta. Mas veja que praticamente que de 25 ela abriu com 22, mas logo recuperou. Então, ações específicas, a Vale praticamente que nem sentiu essa queda aí, né? Ela abriu com grande gap, com 22,50 e voltou a 26. Veja aqui no Ibovespa, em todos esses papéis aí, a pessoa que praticamente que quando abriu o mercado, que estava comprada, quando abriu o mercado, pegou e se desfez de suas posições, teve um grande prejuízo. Nesses 3 casos de papéis, olhando o próprio índice, dá para ver de que ela teve um gap, mas depois teve um retorno. Ela que quem vendeu, por exemplo, a Vale que estava comprada a 26, no valor de 26, 25 que ela estava valendo, e vendeu por 22,
deve ter ficado muito frustrado, porque logo depois ela voltou para o seu mesmo valor. Bom, os aprendizados aí, né, com relação à visão técnica, os mesmos que servem também para o mercado futuro, né, nesse mesmo dia aí, né? O gap pequeno, rompimento de consolidação, o preço tende a continuar o movimento. O gap grande é uma tendência grande de retornar o preço sucessivamente às médias móveis para depois ele voltar a fazer o movimento, né, a onda 3. Primeiro ele vai indo sucessivamente nos tempos, de acordo com os fractais. Temos aí a estratégia de abertura que poderia ser utilizado também, né, como um gap grande, um gap pequeno no day trade também poderia ter sido feito para ativos, né? E essas notícias aí, né, elas causam grande volatilidade. Então, o principal ponto aí, né, se você está com dúvida ou se você não está seguro, às vezes a melhor coisa é ficar de fora e não operar, né? Sabe que não operar também é um tipo de operação. Você ter a segurança, você ter a decisão de você ficar de fora é também uma operação. Muita gente se precipitou, agiu emocionalmente e às vezes vendeu logo na abertura do gap e veja o que aconteceu, né? Às vezes, se a pessoa tivesse mantido, se nós tivéssemos mantido a racionalidade, a frieza diante desse mercado e tomasse uma decisão com o nosso emocional estável, a gente poderia às vezes ter tido um desempenho melhor, né? E com relação à visão técnica também é usar sempre o stop. Não podemos dizer também se quem está certo, quem está errado. Vamos supor que ele abriu o gap, retornou às médias, depois voltar a cair. Por isso que é a importância do stop, né? Ele vai reduzir, ele vai limitar seu prejuízo, né? Para que depois você pode continuar operando e saudavelmente. Em uma abordagem fundamentalista, né, os aprendizados aí do que ocorreu com toda essa notícia de impacto aí, né, que quando você tem um gap grande assim para baixo, né, na verdade está tendo uma grande e talvez única oportunidade de compra de empresas aí com bons fundamentos, né, empresas boas a preços promocionais, né, porque o que acontece quando você tem esse gap, quando vem de uma notícia, praticamente que se os dados das empresas não foram alterados, por exemplo, a empresa continua lá trabalhando, tendo lucro, com bons fundamentos, né? A sua margem é boa, tudo. Praticamente que com esse gap você vai ter uma redução no preço com relação ao valor intrínseco da empresa. Então, basicamente, que é como se você tivesse algo que vale R$ 100 e você estaria comprando por 50, 60. Então, é uma grande oportunidade, né? Um livro excelente que eu estou lendo ultimamente, ele se chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É um livro que eu recomendo e muito, tem me ensinado muito aí com relação ao mercado. E tem uma frase que me chamou muita atenção, né? Nesse princípio fundamentalista, quando você tem quedas, né? A ideia é o quê? Para ter sucesso, você comprar dos pessimistas e vender aos otimistas, né? Um outro ponto também, praticamente, é que se você trabalha, você tem as empresas, tem uma estratégia para realizar lucros parciais. Imagina que você comprou uma empresa, está há 2 anos com ela, tendo um lucro alto e você não realizou ele, de repente tem uma queda grande dessa, né? Então, é bom você ir realizando lucros parciais, né, com relação aos investimentos. Isso, de acordo com o meu ponto de vista e até com os princípios desse livro, né? Então, principal, não se apavora com os efeitos aí, o que pode ser algo ruim, na verdade pode ser uma grande oportunidade. E para aqueles que estavam comprados, né, e não tem caixa para comprar mais papéis com essa queda, no fim de abaixar o preço médio, e aqueles que acreditam, inclusive, que a crise vai se agravar, né, a gente está no meio de uma crise política aqui, a gente não vê qual que é a saída que vamos ter aí no decorrer aí para o nosso país, né? Então é interessante aguardar o preço
retornar nas médias móveis e então vender a posição, considerar talvez como um stop, né? E realizar talvez o prejuízo ou o lucro parcial e mais para frente comprar aí o ativo por um valor mais barato, né? Veja o caso da crise de 2008 do subprime, né? Quem praticamente que não realizou seu lucro parcial ou às vezes não assumiu uma perda pequena, às vezes pode ter tido uma grande queda aí com todo o seu investimento, né? Então, às vezes isso é importante. Você pode sair, ficar um pouco de fora, e aí depois você entra comprando o ativo com um valor às vezes bem mais barato, né? Uma outra opção também é fazer o seguro, né? Através de compra de opções put, fazer o que chamam de hedge, né? É interessante, né? Eu, por exemplo, eu fiz com a Petrobras aí, eu fiz há 2 meses anteriores o mês de exercício onde tivemos esse evento, aí eu fiz um seguro com relação à minha posição. E não foi exercido, o preço começou a subir. Aí chegou nesse exercício e eu não fiz esse seguro. E o que aconteceu? Teve essa queda aí brusca aí de que afetou praticamente os investimentos aí de todos, né? É como a lei de Murphy, né? Você põe o carro no seguro, você nunca tem sinistro. Aí de repente você opta, eu nunca tive sinistro, vou tirar do seguro. Aí você tira, e aí o que acontece? Vão lá e te roubam o carro. Então, uma opção também, né, de proteção é você ter uma parte ou total dos seus investimentos aí segurados aí através de opções put. E falando de hedge, de seguro, aqui a gente vai ver agora o desempenho que nós tivemos com relação aos derivativos, as opções. Então aqui, né, esse quadro aqui mostra um levantamento que eu fiz para opções de put, né, da Petrobras, né, que no momento, na data, ela estava cotada a 15,60, né, no dia 17 de maio, antes da notícia. O exercício era o R, com vencimento em 19 de junho. Então, o que foi feito aqui para explicar essa tabela? Eu peguei uma amostra de várias opções, né? Então aqui você vê opções dentro do dinheiro, opções no dinheiro e opções fora do dinheiro. Aqui são quais são os strikes, aqui é um percentual entre o strike e o valor do ativo, que era 15,60. O monitoramento no dia 17 de maio, no fechamento, né? E como foi o desempenho no dia 18 de maio diante desse caos aí. Abertura, máximo e o fechamento. E na última coluna, você tem o percentual máximo aí de rendimento dessas opções aí, né? Então, você vê grandes variações aí. Tivemos opções praticamente que subiram 2.900%, como opções que subiram menos, 48%. Isso tudo porque, de acordo com as gregas, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas você tem, de acordo com a probabilidade de você ter o sinistro, quando ela é baixa, quando você tem um evento assim, ela faz com que essa probabilidade aumente significativamente, então o preço vai lá para cima também. Quando já o preço está próximo do strike, a probabilidade de ter o sinistro já é maior, então isso já estava incluso no próprio preço do fechamento, aí ele não sobe tanto. Aqui para mostrar, né, o desempenho gráfico aí, né, com relação a esses derivativos estudados na tabela anterior, né, veja então aqui o caso da Petrobras, ela estava a um preço de 15,60 e aí caiu praticamente para 12,40, depois subiu, né, voltou a um preço de por volta de 13,60, 13,70. Então esse é o comportamento do ativo. Olhando aqui as opções de put no gráfico de 60 minutos, veja aqui na Petri R15, né? O preço foi praticamente que estava menos de 40 centavos, chegou a subir a 2,20 e depois ele estabilizou por volta de 1,52. Veja o caso aqui da Petri 17, né? Essa mais fora
essa put mais dentro do dinheiro, né? Ela estava com preço de 1,40 e aí ela foi a 3,60. Também teve um ganho expressivo que está demonstrado na tabela. Aqui temos a put já as mais fora do dinheiro, né? Petri R13, ela estava valendo menos de 5 centavos, ela chegou a valer 85 centavos, e depois ela caiu. A 12 também teve um comportamento similar a de 13, né? Praticamente que o ganho máximo está descrito lá na tabela, mas você vê como que ela variou, né? E aqui você vê o comportamento daquela muito fora do dinheiro, né? A Petri aí, 11, né? Então, ela veio, teve o seu pico, teve o gap, ela foi de 1 centavo para 30 centavos, para 29 centavos. Só que aí depois foi mais aquele estouro e depois ela começou a cair, né? E ela caiu mais bruscamente, mas mesmo assim manteve um ganho expressivo aí, né? Veja que quando está muito fora do dinheiro, ela acaba tendo um comportamento um pouco diferente. Esses foram os aprendizados aí. Eu vou mostrar praticamente aqui no próximo slide. Mas foram que as opções ATM, que são as opções no dinheiro, quando o preço está próximo do strike, elas se valorizam mais quando o strike está ligeiramente voltado para fora do dinheiro. Porque daí, além da variação do valor extrínseco, você também vai ter o valor intrínseco, porque o preço ele vai estar dentro do seu strike, então aí elas tendem a se valorizar mais. Com relação às opções ITM, quando o preço está muito dentro do dinheiro, praticamente que a variação é somente o valor intrínseco, porque o valor extrínseco tende a zero, porque a probabilidade de tal sinistro já é quase que 100%, então não tem muito ganho com relação a isso, né? Então, as opções dentro do dinheiro, muito dentro, ela tem pouco VE. E aí, praticamente que o preço dela vai ser o preço da diferença do strike com relação ao valor do papel. Por isso que na venda coberta, muitas pessoas na operação de taxa, né? Você não pode escolher um preço muito dentro do dinheiro, porque daí praticamente que é uma proteção caso o ativo caia. Então você vai estar reduzindo o custo, seu custo da ação, né? Então você escolhe um preço que ele também tenha VE, porque é o VE que traz a diferença que vai trazer o ganho, né? E quando ela está muito dentro do dinheiro também, percebe-se olhando o booking que muitas vezes não vai nem ter liquidez, porque todos sabem disso, né? Então, por que comprar ou vender uma opção nessa situação? Mas não tem vantagem, né? Porque o preço vai ser a diferença somente o valor intrínseco. Um aprendizado também muito interessante com relação às puts, né? Com relação, que também deve ser o mesmo comportamento com a call, é quando o preço está fora do dinheiro, né? Então, basicamente, o preço ele respeita uma curva normal de probabilidade, né? Então, quanto mais próximo de strike, tem maior ganho se comparado com muitíssimo fora do dinheiro. Porque muito fora, ele tem um ganho significativo se comparado com as extremidades. Então, você percebe aí de que nas foras do dinheiro, você está próximo de strike, você tem maior probabilidade de ganho. Por quê? O risco de dar o sinistro é maior. Agora, quando ela está fora do dinheiro, você tem maior ganho. Por quê? Ela está fora, a probabilidade é baixa e de repente tem um evento de que faz com que essa probabilidade seja alta. Logo, isso é compensado no preço. Só que é interessante que quando ela está muito fora do dinheiro, ela acaba também a se valorizar muito, porém menos, né? Então existe um ponto aí crítico aqui, né? Então veja nesse slide aqui, né? Os exemplos, né? Se você olhar aqui o preço que estava a 15,60, olhando as foras do dinheiro, você vê de que ó, quando o strike foi 12, você teve o maior rendimento aqui, que foi 3.100%. Ou seja, quem tivesse comprado aí praticamente que R$100, R$1.000, poderia ter aí, quem comprou R$1.000, ter praticamente que 31
R$ 1.000 aí, em um dia, de um dia para o outro, né? Só que aí você vê que no strike já muito fora do dinheiro, 11, a probabilidade dela chegar a 11 era muito baixa. Teve esse gap, ela aumentou tanto, mas ela não chegou a aumentar conforme o strike anterior. Então você veja, né, de que quando está fora do dinheiro, mais próximo de strike, o ganho é menor. Aí ele vai se aproximar, ele vai se afastando do strike, ele sobe esse ganho. Só que quando ele fica também muito longe do strike, ele começa a cair de novo. Fora também de que você não vai ter liquidez, às vezes. Se você comprar um papel aí da Petrobras com strike de 9, por exemplo, nesse momento, pode ser que não tinha liquidez nenhuma. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive aí com relação às opções fora do dinheiro. Já com as dentro do dinheiro, você vê de que o preço aqui da put é 15, ou seja, estava 15,60 o preço da Petrobras, então ele ligeiramente voltado para fora do dinheiro teve um rendimento maior. Por que isso? Por causa do VE, né? Nesse rendimento você teve o valor extrínseco e você teve também, quando ela caiu com esse gap, ela abriu a menos que 15, então você teve um maior valor intrínseco também. Então, como o VE aqui era maior do que no de 16, você teve um ganho maior também. Então, com relação às ATMs, né, explicando melhor o slide anterior, que mostra de que quando você vai fazer uma compra ATM, ligeiramente fora do dinheiro, é um pouco mais vantagem do que você usar ela já dentro do dinheiro, né? No caso de 16, você já tinha dentro do preço dela 40 centavos incluídos aí como valor intrínseco, né? E com relação às opções dentro do dinheiro, você veja que quanto mais dentro do dinheiro, a 20, quem comprou a 20, além de você não ter quase para liquidez, o ganho não chega a ser tão grande se comparado com as mais próximas. Isso tudo por causa dos cálculos estatísticos das gregas, né? Delta, gama, beta não, desculpa, delta, gama, vega, rho, enfim, isso daí faz com que mostre esse comportamento aí, é como se fosse um cálculo de seguro, né? Quanto maior a chance de ocorrer, você vai ter tudo isso embutido no preço. Então, praticamente que esse foi o comportamento dessas opções. Então, praticamente é um aprendizado, né? Olhando esse quadro aí, né? A gente olha, nossa, podia ter transformado 1.000 em 31 mil reais. Né? Podia. É fácil prever o passado, né? Esse levantamento que eu fiz, basicamente, que é uma previsão do passado. Ninguém ia conseguir fazer isso se não tivesse uma estratégia, talvez uma estratégia que poderia ser uma proteção mensal através de compra de opção no ATM, uma venda coberta com seguro, né? O que seria isso? Você vender parcial, fazer uma venda coberta, vender suas calls, né? Dentro do dinheiro e comprar put com o mesmo strike, né, para 100% dos ativos, né? Então, praticamente que você vende parcialmente, ou seja, você vai poder ter um ganho. Caso o ativo suba, você não vai ser 100% exercido, porém, se o ativo cair, você está 100% protegido. Então, essa é uma possível estratégia. Ou então também a estratégia do pozinho, né, conhecida também, como diz o Luiz Fernando Roxo, né, quem compra mensalmente aí tem uma estratégia de compra de call, ou até put a 1 ou 2 centavos no máximo. Como está nos extremos, a probabilidade de ocorrer é muito baixa. Só que quando ocorre, você tem um ganho aí praticamente que mais de 1000%. Aí. Então, esses são 3 exemplos aí de operações aí que podem, né, ser implementadas aí através de um estudo, né? A ideia desse slide é só mostrar o comportamento, né? E para que você tire, através desse comportamento, a sua melhor estratégia para que nas próximas vezes que ocorrer, você esteja protegido com seus ativos aí e possa, diante de uma dificuldade, de uma adversidade, se sair bem, né? Como dizem todos, né? Do veneno sai o antídoto, né? Então, o que você ou eu poderíamos fazer aí diante de uma situação adversa para poder sair bem?
Como dizem, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu quero estar no lado de quem vende o lenço. E você? Acredito que também, né? Então, é muito interessante o comportamento aí de opções. Eu recomendo o curso do Fernando Góes, muito bom. Também já fiz o curso com o Luiz Fernando Roxo. E são também excelentes professores aí. Tenho certeza que são cursos aí que agregam muito. Ou até mesmo livros, material didático. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí no aprendizado. O diferencial tá em quem se empenha e estuda para melhorar como ser humano e como profissional, né? Então, praticamente que as conclusões desse estudo aí que nós temos. Antes de você fazer qualquer compra, entrar num ativo, isso serve para mim também, né? É necessário ter uma estratégia e segui-la com disciplina. Se você vai entrar através de uma visão técnica, você compra o ativo, você já calcula a posição de carteira, você já vê a previsão de risco, de retorno, quanto que vai ser seu stop caso o preço vá na direção oposta, quanto que vai ser seu gain, qual que vai ser, quando que você pretende realizar os lucros, né? Então tudo tem que ter uma estratégia. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, praticamente que se você coloca 100% do seu dinheiro na renda variável, diante de um momento desses, se você não tem um fundo de emergência, você precisa sacar esse dinheiro. Imagina, já pensou como seria você ter comprado um ativo, vamos arredondar valores aí, a R$100, e aí você precisa pagar uma conta e você ter que vender esse ativo a 60? Então, nunca coloque os ovos na mesma cesta. Tenha renda fixa, tesouro direto, LC, LCA, renda variável, tenha um fundo, um colchão, né, um fundo de emergência. Isso é muito importante para que no longo prazo você se dê bem e para que você não seja afetado aí diante desses eventos ou do próprio desempenho do mercado, né? Mesma coisa com ativos, né? Nunca, não tenha todo o seu dinheiro investido no mesmo ativo. Também não tenha muitos ativos, porque daí praticamente que os ganhos fizeram com as perdas e as perdas com os ganhos, e aí você baixa muito sua performance. É importante você não colocar os ativos, todos os ovos na mesma cesta. Outra coisa aqui que eu considero como uma conclusão é, independente se for para renda fixa ou variável, a estratégia é ter um gain. Se você escolhe empresas com bons fundamentos e que estão com preço baixo, o preço com relação ao lucro, ou o próprio preço com relação ao valor patrimonial, é mais vantagem do que você especular com qualquer outra empresa, ou você trabalhar com mico. Vamos supor, eu estou comprado na Oi e eu estou comprado na Taesa, que é uma empresa do ramo elétrico, com bons fundamentos, e a Oi, que é praticamente uma empresa que está em recuperação judicial. Qual empresa que vai me trazer maior probabilidade de ganho? Com certeza é a Taesa, principalmente se eu comprar ela com um preço baixo com relação ao seu lucro, valor patrimonial e outros princípios fundamentais. Então, mesmo num trade gráfico, através da análise técnica, para mim, isso faz sentido para mim, selecionar os ativos que eu vou operar. Ter uma lista desses ativos para que eu trabalhe neles com uma margem de segurança e independentemente de que se eu estou agindo através de fundamentos por longo prazo ou especulação para curto e médio prazo, eu tenho uma probabilidade de acerto maior. Outra conclusão é respeitar o posicionamento dos analistas, né? Mas estudar e tomar a própria decisão. Tudo que a gente faz, a gente só vai ter uma melhora quando a gente se autorresponsabiliza por nossos atos. Foi engraçado no dia 18, quando abriu o mercado, que muita gente vendeu suas posições, aí se desfez das suas posições logo na abertura. Muita gente culpando os analistas, xingando nas redes sociais, chamando eles de
irresponsáveis e tudo, mas o analista, ele tem o princípio dele, a visão dele com relação à visão técnica ou fundamentalista, e essa é a posição dele, né? Nós, como investidores, eu, pelo menos, eu escuto a opinião dos profissionais, mas quando eu vou tomar a minha decisão, eu, não me, eu me responsabilizo se eu tive ganho ou perda. Eu junto a opinião de várias pessoas para então eu tomar a minha decisão com relação à minha opinião. E aí, se a minha opinião foi errada, a minha estratégia, eu vou trabalhar para aperfeiçoar a minha estratégia. Se eu coloco a culpa nos outros, eu não vou enxergar campo para eu melhorar o meu desempenho como profissional. E é mais fácil a gente encontrar um culpado do que a gente assumir essa culpa e tomar uma atitude com relação a isso, né? Então, eu respeito a opinião de todos os analistas, tanto técnico quanto fundamentalista. E a partir disso eu tomo minha decisão. E eu convido você a fazer o mesmo. É importante ter uma estratégia para prevenir os riscos, né? E uma contingência caso ele ocorra. Nunca se apavorar. Acho que essa é a parte mais difícil. Porque ter estratégia, você trabalhar na bolsa é fácil. O difícil é, porque eu tenho lidado bastante, tentado me controlar, é para nunca tomar atitudes com relação a impulso emocional. E se você perdeu, se pergunte por que deu errado. Qual foi minha estratégia? Minha estratégia está certa? Ou eu não agi incorreto e agi emocionalmente? Onde eu tenho que melhorar? Não encara isso como algo ruim, e sim uma oportunidade de aprendizado. A gente teve uma grande oportunidade agora em maio, que desde 2008, praticamente 10 anos se passaram, não tivemos mais nenhum circuit breaker acionado. Como dizem, a gente pode escrever de que nós estivemos aqui, né, quando ocorreu agora aqui em 2017. Então, o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode melhorar, né? E outra coisa também bem importante é não comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. A gente olha, às vezes, se compara com outros traders, em tudo na vida, não só com traders, né? E a gente vê alguns tendo sucesso, e quando a gente às vezes não está tendo. Só que a gente não olha o que essa pessoa fez para ter o sucesso, ou então as crises que essa pessoa teve que passar para chegar onde está hoje. E a gente tende, às vezes, a comparar o sucesso dessas pessoas e olhar que a gente não está se dando bem e a gente fica frustrado. Então, que é uma dica, nunca faça isso. Nunca compare o palco dos outros com os nossos bastidores. Isso foi algo que eu ouvi num evento também de Ultrapassando Limites do Rodrigo Cardoso, que ele é coach. E isso abriu muitos meus olhos, porque todos nós temos chance, todos nós merecemos. Tudo depende do que a gente vai fazer para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, nossos sonhos, né? Basicamente essas foram as minhas conclusões, né? O que mais, né? Se você tem alguma outra conclusão, se você não concorda com algum dos comentários que eu fiz, eu peço a gentileza de que você coloque esse seu comentário aí no YouTube, né? Onde você viu esse vídeo, para que a gente esteja aprendendo juntos. A minha ideia aqui, eu estou aprendendo praticamente, acredito, como todos, o aprendizado é contínuo. Então, quanto mais a gente se unir, melhor vai ser o nosso desempenho e melhor vai ser a nossa performance aí nesse mercado que hoje é o mais competitivo que existe. Então, por favor, coloque seu comentário aí, ele vai ser muito bem-vindo. Se vai fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva, porque no que fizer sentido para você, a minha posição foi compartilhar praticamente que tudo que eu aprendi aí com esse evento. Quero agradecer, dar uns parabéns aí por essa sua participação. Eu sei que foi basicamente uma apresentação extensa, mas eu acredito que tenha várias informações relevantes aí, né? Se você gostou, dê uma curtida no vídeo, compartilhe,
Coloque seu comentário, sua sugestão, o seu aprendizado também, se foi algo também além disso. A gente sempre tem algo aí a aprender junto. Se você tiver interesse de receber mais informações aí sobre o mercado, sobre renda variável, sobre renda fixa, sobre saúde financeira ou sobre coaching, também inscreva-se nesse canal, de que logo eu vou estar postando mais vídeos aí para que a gente possa agregar valor aí e crescermos juntos. Eu sou Isaías, eu sou coach, sou engenheiro também, eu trabalho como CLT, empresa do setor automotivo, e ultimamente eu tenho aprendido muito aí com relação ao mercado e esses princípios aí de saúde financeira, de investimentos aí para o longo prazo. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente esteja junto nos próximos vídeos também. E seu comentário é muito importante. Por favor, coloque ele, que será um prazer eu analisar o seu ponto de vista e sua opinião aqui. E se ficou alguma dúvida também, coloque seu comentário aqui que eu farei questão de responder. É um prazer, muito obrigado, um abraço.